Olá, tudo bem? Hoje eu vou responder todas as suas dúvidas sobre monoqueima. Bem-vindos ao canal! Hoje nós estamos aqui num outro ângulo do meu ateliê, que não é um cenário, é um ateliê de verdade, e a minha bancada tá abarrotada de coisa. Hoje eu tô gravando o vídeo aqui, sentada na mesa, que às vezes a mesa de refeição, às vezes a mesa de trabalho, porque a minha bancada, onde usualmente eu faço os vídeos, está entupida de peça para eu fazer, para entregar. Aqui a gente está agora fazendo uma coleção, uma série de pratos para um restaurante. São pratos praticamente joias, assim, olha, que eu vou incrustando esses pedacinhos de nericome nas peças. Teve a coleção Curalma, cujo lançamento foi ontem. Essas daqui vão para uma loja em Campos do Jordão, num hotel. E aqui os pratos do restaurante. Então, esse é o motivo pelo qual hoje eu tô aqui numa tela de fundo diferente. Porque os meus vídeos, assim, eles não são montadinhos para fazer bonito para você. Eles são a vida real, a vida como ela é. É isso que eu quero trazer. E aí você me pergunta assim, nossa Flávia, mas essas suas férias foram bem compridas, né? Porque eu me despedi falando que eu ia tirar umas férias, e a férias parece de Marajá, mas é um Marajá que trabalha muito. E os vídeos aqui, eles são assim, pesquisados, pensados, ou eles refletem uma realidade de uma peça que demanda tempo para ser feita e precisa ter uma preparação e não é de uma hora para outra, assim, que a gente consegue fazer. Com essa história da coleção, pesquisa, lançamento, peça, encomenda, então deu uma enroscada, mas agora estamos voltando aí com os vídeos para que você tenha sempre o seu canal de comunicação, de aprendizagem e para que a gente troque informações. Lembrando o seguinte, se você tiver dúvida de algum assunto e acha interessante, manda sugestão para mim, seja aqui nos comentários, seja no Instagram. Então, eu sempre considero o que você precisa aprender para guiar os temas dos vídeos que são gravados. E hoje a gente está aqui para falar sobre monoqueima, porque é um tema que muita gente tem dúvida. Vocês sabem que eu tenho um curso na Hotmart, na plataforma da Hotmart, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, porquê desse curso. E aí, quando eu faço a divulgação do curso, muitas pessoas perguntam, várias questõezinhas sobre monoqueima. Então, hoje eu vou responder todas as questões numa forma cronológica, assim, bem organizadinha, para o assunto fluir e para você ter tudo que você tem dúvida resolvido. Todas essas peças aqui foram monoqueima. Tudo foi queimado uma vez só. Por que eu faço monoqueima? Porque eu economizo dinheiro de combustível, ou gás, ou lenha, ou elétrico, que eu tenho os 3 fornos aqui. Porque eu economizo o meu tempo de enforna e desenforna. Porque eu economizo recursos naturais. São 3 pilares que me fazem estudar, praticar a monoqueima. Por que eu vou ter que enfornar 2 vezes e queimar 2 vezes se eu posso fazer uma vez só? Eu vou te explicar. Eu comecei a me questionar. Por que antigamente, na cerâmica histórica de povos indígenas, pré-colombianos, a Ásia Oriental, Japão, Coreia, China, todo mundo praticava monoqueima. Fazia queima uma vez só da cerâmica, você tinha a peça, e em que momento que essa biqueima foi necessária? Claro, a minha pesquisa foi baseada na minha necessidade real, por conta do forno que eu tinha na época, que era um forno a gás, era o único que eu tinha, ainda tenho ele. Muito grande, demorava para encher, eu com uma produção pequena, até fazer tudo aquilo de biscoito, e depois de novo repetir em esmalte, demorava demais, o esmalte que eu colocava nem lembrava mais o que estava dentro do forno, enfim. E eu fui estudando e eu entendi na história que no momento da Revolução Industrial, a biqueima começou a ser praticada com mais força. Por quê?
por uma questão de logística mesmo, porque todos os processos de produção que eram manuais até então foram separados. Eles foram dicotomizados para que um grupo fizesse uma parte, outro grupo fizesse uma parte, um pouco para você aumentar a produtividade e muito para que só o dono da indústria, da fábrica, tivesse o conhecimento de todo o produto, de modo que só ele poderia vender aquele produto. E foi a cerâmica também nesse bolo. O mesmo bolo do sapato que se tornou industrial e que saiu da mão da feitura do sapateiro, da roupa, enfim. Era muito difícil armazenar as peças cruas que eram produzidas para depois serem esmaltadas e depois serem enfornadas. Então essa pré-queima, que nós conhecemos como a queima do biscoito, foi largamente praticada para que essa peça tivesse uma rigidez que pudesse ser empilhada e depois manuseada por pessoas que não sabem modelar, então poderiam ser pegas de qualquer jeito, sem cuidado, e esmaltadas para então irem ao forno. E essa esmaltação também não ia requerer grandes conhecimentos, porque de qualquer jeito que você pega a peça, desde que a peça esteja num ponto de absorção ideal, a pessoa pode esmaltar com o esmalte na densidade correta e vai dar tudo certo. E chegou pra gente essa prática que a gente acha que é uma regra. Não. A biqueima, ela era praticada em alguns casos específicos na China para conseguir um esmalte, o efeito de um esmalte específico. Era praticada pelos mouros para conseguir dar um enrijecimento na peça, que eles queriam imitar a porcelana, mas eles tinham uma terracota. Então o que eles faziam? Eles davam um certo enrijecimento numa peça que era engobada de branco para depois fazer as aplicações dos desenhos azuis e esmaltar e requeimar. Então eram práticas muito pontuais, não era a regra que a gente tem hoje. Existem situações em que a biqueima é necessária? Sim, existem. Haku, Haku nu, saga, queima de buraco, pitfire, ou um esgrafito com cera, você precisa da biqueima, seja por conta da redução de temperatura, que aí vai acontecer o que? Você precisa que essa peça já esteja no biscoito, seja por conta da cera, que você precisa passar pela queima para que ela vá embora e aplicar uma camada de esmalte, enfim, são coisas muito pontuais. Então eu entendi que eu podia fazer a monoqueima. E qual é a diferença de uma peça que foi feita monoqueima e outra que foi feita biqueima? A diferença é, como você pode ver, nenhuma. Os esmaltes reagem da mesma maneira. Você consegue efeitos incríveis na monoqueima, exatamente da mesma maneira que você consegue na biqueima. A monoqueima pode ser praticada na alta temperatura, como essas peças que foram queimadas em 1240, ou na baixa temperatura, como essas peças que foram queimadas a 1000 graus. Você pode fazer uma monoqueima no forno elétrico, ou você pode fazer uma monoqueima no forno a lenha, ou você pode fazer monoqueima no forno a gás. Seja esse forno a gás um forno grande, ou um forno pequeno como o forno de latão. Ou seja, a monoqueima pode ser praticada para alta e baixa temperatura. Ela pode ser feita em peças que serão decorativos, esculturas, utilitários. Ela pode ser feita em qualquer tipo de forno. E aí eu recebi a seguinte pergunta: mas a monoqueima, ela não vai danificar as resistências do forno, porque a peça está crua, ela está úmida. Eu te devolvo a pergunta: você não queima biscoito nesse forno? A umidade é a mesma. A peça que está crua e entra no forno para ser biscoitada é a mesma peça que está crua e entra no forno para fazer a monoqueima. Só que na monoqueima você vai queimar essa peça uma vez. Você vai expor essa resistência, você vai usar esse termopar, você vai utilizar esse equipamento que é o forno uma vez. Na biqueima você vai usar duas. Você sabe que o custo da queima, ele não é só a energia que você gasta, a lenha que você coloca ou o gás que você usa. Ele é o combustível, mais o seu tempo de enforna, mais o desgaste do material. Você tem que contabilizar que de tanto em tanto tempo você vai ter que trocar as resistências, vai ter que trocar o termopar, vai ter que consertar os tijolos do forno. Se você usa
o forno apenas uma vez para queimar a peça, o tempo de vida útil do seu forno vai durar para muito mais queimas do que se você usar 2 vezes. Que esse tempo vai diminuir na metade. Ou seja, é mais um ganho que você tem. Eu tenho uma preocupação muito grande com a natureza. Esse ganho não é só nosso de tempo e de economia de dinheiro. Esse ganho é também da natureza, que você utiliza menos recursos naturais. Então, por que não praticar a monoqueima? Porque a gente acaba recebendo a informação, às vezes sem questionar. E nesse ponto que eu digo, é muito bom estudar a história, porque a história nos explica motivos pelos quais o presente é como é e nos dá ferramentas para mudar o futuro. Eu entendi a necessidade da indústria e o momento em que a monoqueima passou a ser largamente utilizada, mas eu também entendi que os nossos ancestrais não faziam monoqueima e eles utilizavam a cerâmica, que é a argila que passou pela transformação da queima, da mesma maneira que nós fazemos agora. Então nós podemos resgatar essa prática e fazer. E tá aqui o meu trabalho, que é todinho feito em monoqueima. Todas as peças que eu faço para consumidor final, que são essas peças que já estão prontas, esmaltadas, elas vão para monoqueima. E eu pratico biqueima? Pratico, porque eu também vendo biscoito cerâmico. E eu não tenho como fazer uma peça e mandar ela pelo correio para um comprador quando ela está crua, quando ela está em ponto de osso, extremamente frágil e delicada. Então eu faço a biqueima para que eu consiga enviar para o cliente o biscoito cerâmico. Mas se eu tenho a oportunidade, nas minhas peças, de fazer a monoqueima, ou se eu tenho clientes próximos que querem a peça modelada e que eu consigo entregar pessoalmente, eu faço em monoqueima. E como é que eu faço essa esmaltação? Da mesma maneira que eu faço a esmaltação no biscoito. Com esmaltes cerâmicos comprados, com esmaltes cerâmicos que eu produzo, com engobes, com óxidos, não tem diferença nenhuma. Aqui eu tenho óxido, aqui eu tenho granilha, aqui eu tenho esmalte comprado da Gaia, aqui eu tenho esmalte comprado da Pris Paluto, aqui eu tenho esmalte que eu fiz, aplicação de serigrafia, nericome, esmaltes comprados, peças cruas que estão recebendo a serigrafia, né, o silkscreen, e depois já vão ser esmaltadas direto. Esses pratos são esmaltes acetinados que eu mesma faço. E aqui nós temos esmaltes transparentes que eu mesma faço. Na monoqueima é possível você utilizar esmaltes que você faz, esmaltes que você compra, engobes. Por quê? A questão não está no material em si, mas na maneira como utilizar e como combinar. Uma questão muito importante que as pessoas sempre me pediam, e esse foi o motivo pelo qual eu acabei montando o curso lá na Hotmart, porque me pediam a curva de queima. Eu não tenho problema nenhum de falar a curva de queima. Eu, inclusive, mandava um print screen do meu caderno da curva de queima. Só que a monoqueima não se resume só a uma curva de queima. Ela se resume a uma série de procedimentos e cuidados que você tem que ter. Acredite ou não, mas hoje os meus alunos de monoqueima entenderam isso. A parte mais difícil da monoqueima não é a queima, é a esmaltação. Então, como esmaltar essa peça, como segurar essa peça, que tipo de esmalte que eu vou usar, qual é a densidade do esmalte, essas são questões muito pertinentes que você precisa conhecer para você praticar monoqueima e para ela dar certo. Porque as pessoas começavam a achar assim, eu vou colocar a peça uma vez só no forno, é uma queima só, é monoqueima, vai dar certo. Tem algumas especificidades que começam lá na modelagem. Alguns formatos que dão mais certo, alguns formatos que não funcionam. E assim, como que eu aprendi tudo isso? Batendo cabeça, estudando, testando e lendo. Eu testo, dá errado. Eu vou ler, eu vou aprender, eu vou pesquisar, eu vou conversar com pessoas, eu vou embasar o meu conhecimento a partir de princípios de química e de física, porque é isso que acontece com a nossa argila dentro do forno. Ela está submetida a princípios de química e física que transformam os materiais e que transforma essa argila plástica numa peça de cerâmica rígida.
Então, é um mix do que eu vivi ao longo desses 20 anos de cerâmica, o que eu presenciei aqui praticando a monoqueima, o que eu estudei, que eu condensei nesse curso, porque é muito difícil num vídeo do YouTube de 20 minutos, meia hora, eu passar todos os conhecimentos e principalmente organizados didaticamente, para que você consiga controlar a sua aprendizagem, né? O seu conhecimento, que você vai devagar entendendo as coisas, com exemplos práticos e também com um material escrito que a pessoa possa ter onde consultar. Então foi esse o motivo pelo qual eu organizei o curso. Porque ensinar a curva de queima é muito simples, só que a monoqueima não se resume a isso. E aí eu pensar assim, que eu era igual a minha avó, que ela dava a receita dos sequilhos dela, mas ela sempre tirava um ingrediente, porque ela não queria dar receita. Vai parecer que eu não tô querendo dar receita ou que eu dei a curva de queima errada, porque pode dar errado. E o problema não é a da curva. O problema pode ser uma questão da modelagem, quando a peça deforma, quando a aba cai, ou da esmaltação, tudo que envolve o esmalte, tanto a combinação do esmalte com a massa, quanto a densidade do esmalte, a forma de aplicar, a espessura da camada de esmalte, que pode dar N1 defeitos no final, né, no resultado visual desse esmalte. Que a gente que é da cerâmica sabe que pode acontecer 1001 coisas nessa queima. Uma queima normal de esmalte pode dar vários problemas, que não são decorrentes somente da queima, eles podem ter muita relação e muitas vezes a maior parte dos problemas tem mais relação com densidade de esmalte, com forma de aplicação do que especificamente com a curva de queima. Monoqueima, 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 o que é a monoqueima? Aí eu pegar a argila, modelar, esperar a peça secar, esmaltar a peça crua e colocar ela no forno e queimar na temperatura final dela. É isso. Eu queimo uma vez só e a peça fica pronta. Eu posso esmaltar com esmalte comprado, esmalte meu. Eu posso passar em gobe, eu posso não passar nada. Eu vou queimar. Pode ser uma queima a lenha, a gás, a diesel, a elétrica. Pode ser uma queima de alta e de baixa. Isso é monoqueima. É você queimar a peça uma vez só e ela está pronta para o uso, para a sua finalidade. Seja essa finalidade utilitário, decorativo ou escultural. Assim, com esse vídeo, eu respondi todas as perguntas que normalmente me fazem sobre monoqueima e eu espero que a sua dúvida esteja esclarecida. Mas se não estiver, por favor, fique à vontade para escrever o que você precisa saber, que você tem curiosidade, aqui nos comentários ou aqui no descritivo eu vou deixar um link para o curso de monoqueima para quem tem vontade de se aprofundar mais e de realmente praticar essa forma de queimar a cerâmica, que é fácil, eficiente, econômica para você e para o mundo que nos recebe. Uma boa semana para todo mundo e bom retorno aos vídeos aqui no canal.